Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 3 de agosto de 2020, segunda-feira, e estamos iniciando a nossa semana com muita alegria, porque vocês estão aqui conosco. Aproveitamos mandando um abraço também para a Liette, e estamos aqui nesse papo descontraído. Esta semana convidamos um convidado muito especial, aceitou o nosso convite, mas antes de dizermos quem é ele, eu vou passar aqui a palavra para o Roberto. Ô, Daniele, seja bem-vinda também, porque o Roberto quer nos trazer uma mensagem. Na verdade, a Leila está, vamos assim dizer, muito parcimoniosa, né? Sei o que está havendo com ela. Eu acho que hoje ela vai falar menos, então vai sobrar para mim, vou falar mais. Eu suspeitei que era alguém do Nordeste. Não, mas não é para dizer quem é, por enquanto você... Eu suspeitei que era do Nordeste, né? Então, aí as nossas saudações iniciais àqueles que aí já estão presentes, né? A Daniela Poli, a Maria Dolores, né? E há também, que nós já falamos, a Sueli e a Janete, né? Liette. Então, mas isso aí, Leila, você vai deixar que eu faça a apresentação ou não vai? Porque você me provocou, você perguntou se de onde seria, eu falei, eu acho que é do Nordeste. Não, mas... E você disse não, você não é do Nordeste. Não é do Nordeste. Não é do Nordeste. Então, vamos lá, gostei. Vamos então tentar afinar os nossos instrumentos aqui. Então, vou iniciar com um poema. E a partir do poema vocês identificarão o autor. O título é O Homem e a Mulher. Maravilha, gente. Assim inicia. O homem é a mais elevada das criaturas. Porém, a mulher é o mais sublime dos ideais. A mulher está levando vantagem. O homem é o cérebro. A mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O homem enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter, no crânio uma larva. Sonhar é ter, na fronte uma auréola. O homem é um oceano. A mulher é um lago. O homem, o oceano, tem a pérola que adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher é um rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. Adivinharam? Dá tempo? Não, né, Leila? O poema é muito lindo. Maravilha. Né? Ele faz essa comparação porque Deus, de uma forma simbólica, quando diz que Deus criou Adão, e para que Adão não ficasse só, ele cria Eva, e que seriam dois numa só carne. E esse poeta, ele vem fazendo essa comparação nessa poesia tão bela. Tem uma dica aí, Leila. O homem e a mulher. Você já percebeu a rima e a dicotomia, os contrapontos? Vou
aproveitar para mandar um abraço aqui para Regina Ocada, para Regina Carósio também, para Cirlei. Que bom, Cirlei, seja bem-vinda. Mas será que alguém consegue... Alguém já se manifestou aí, Leila, não? Não, Ainda não? não, Então, ninguém se manifestou. O Roberto vai dizer então quem é o nosso convidado especial dessa semana. ninguém mais, ninguém menos que o Victor Marie Hugo, nosso conhecido Victor Hugo. E a semana passada nós falamos da sua filha, dissemos que ela havia sido sua filha numa reencarnação passada, Zilda Gama. E nós achamos apropriado agora trazer o pai. Quem foi Victor Hugo? Nós sabemos que foi um grande escritor, sabemos que trouxe, quando espírito, mensagens através de Zilda Gama, sabemos que ele foi da França, mas nós vamos ver aqui esse espírito que veio de uma família abastada. Em geral, nós vemos esses trabalhadores que vêm numa situação de muita penúria, em geral, família muito grande, muito numerosa, muitos desabores materiais. Victor Hugo não passou pelos desabores materiais, pelas carências materiais, mas ele passou pelas dores morais, passou por dores muito grandes, passou pelas perdas, e isso foi ajudando a que ele forjasse o caráter. Não que ele tenha se tornado um espírito perfeito, porque nós sabemos que é um caminho longo a percorrer. Nós vimos aqui a trajetória de Emmanuel há mais de 2000 anos, desde o Antigo Egito, naquele processo. Mas a última reencarnação de Victor Hugo, que nós temos conhecimento, ela permitiu que ele já caminhasse um pouco mais, de acordo com as lutas, com as dificuldades, com as perdas. Então hoje nós vamos falar de Victor Hugo, que foi o pai da Zilda Gama. Não sei porque eu cismo de dizer que é Zélia, da Zilda Gama. Mas, então, Roberto, quem foi o Victor Hugo? Então, olha só, eu não passei muito longe não, hein? Eu soltei uma pista que teria sido nascido no Nordeste. E a Leila disse não. Bom, eu não falei de que país. E, na verdade, Victor Marie Hugo nasceu em Besançon, na França, que fica em Besançon, fica na Borgonha, portanto, Nordeste. Quase que eu disse da isso França. assim, bom, só se for de outro país. Isso. Nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802. Olha, ele nasceu um pouquinho antes do nosso venerável Allan Kardec, Isso. né? Um pouquinho, 2 anos, né? 2 anos antes, 2 Isso. anos e alguns meses, que o Hippolyte nasce no dia 3 de outubro de 1804. Isso. 2 anos e meio antes. E o Victor Hugo nasce 2 anos e pouco antes. Mas e aí, Roberto? E aí? Ele era filho de quem? Porque a gente faz o quê? Quer saber a origem, a genialidade, vem de onde, né? Então ele era filho do conde Joseph Leopold Sigisbert Hugo, é um general de Napoleão, e Sophie Trebuchet. Ele passou quase toda a infância fora da França, em viagens constantes que faziam parte da vida de seu pai. A Leila Popô que ia experimentar isso também, né, Leila? É verdade. Porque marinheiro, né, depois de 30 anos, é uma carreira que eu construí, mas ela não me acompanhou, né, Leila? Ah, não. Não foi Esse necessário, negócio, né? Graças a Deus, não. Então, mas orei muito. Mas o pai do Victor Hugo, além de ser conde, ele era também general de Napoleão. Então, ele tinha que estar à frente das tropas. E o Napoleão adorava... brigar, conquistar. Assim, adentrando em outros territórios, né? Ele gostava general muito, do Napoleão III. Napoleão III. Aliás, não foi por consequência, né, Leila? Não, porque ele... Napoleão Bonaparte mesmo. Porque
Quando Vitor Hugo nasce é no início do século. Foi né? no início do século, No aí início já... do século, o pai já era general, para atingir o posto de general, Isso. ele já tinha que ter uma certa idade, né? Já tinha ocorrido a campanha lá da Itália, né, e outras, né? Porque, como nós recordamos, o Napoleão Bonaparte, ele, após a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, ele, que era natural da Itália, da Córcega, né? E ele então se apresenta e era um hábil estrategista e convence os revolucionários a empreender campanhas militares. E a primeira que lhe é proposta para testar ele, porque sendo ele italiano, o que estaria fazendo na França? Então propõe a ele, ao Napoleão, uma incursão sobre a própria Itália. E de lá ele volta vitorioso e daí não para mais as conquistas, né, que ele empreenderia e apoiado nos seus generais, um dos quais era o Joseph Leopold, que é o pai. Na realidade, eu acho que deve ser Joseph, né? Porque Joseph. o francês, Joseph. Mas lembra um pouco também a trajetória do pai do Hippolyte Léon Denisard Rivaio, porque o pai do Allan Kardec, quando Allan Kardec nasceu em 1804, o Vitor Hugo em 1802. E o pai acaba desaparecendo nessas invasões, né, podemos dizer dessa forma, que eram perpetradas pelo rei, lá pelo imperador, pelo Napoleão, e o pai acaba, aquela tropa imensa, eles vão tentar invadir a Espanha, e o pai nunca mais volta. Nós comentamos sobre isso, não sei se vocês recordam, porque aí a mãe do Hippolyte, que já tinha perdido 2 filhos, e quando ela se depara com o Hippolyte pequenininho, aquelas guerras que eram constantes, ela acaba fugindo, né, indo morar na Suíça e coloca o Hippolyte na escola de Verdun com o Pestalozzi. Mas o Vitor Hugo, em função do pai ser general, eles estavam sempre mudando de um lugar para outro, estavam sempre a mãe com os filhos indo para lá e para cá. Como o Roberto colocou, ele militar, mas eu digo, não, eu orei muito para que ele nunca precisasse mudar de sede, né? Marlena, vamos falar da infância, né, do Victor Hugo. Então, o que é que você teria a dizer dele? Porque, inclusive, é interessante o pai, porque os homens hoje em dia são mais amorosos, muitos pais hoje em dia têm o seu lado mais... porque tem o Jesus, agora me fugiu a palavra, você tem os 2 lados, lembra, Roberto, como é que a gente fala? O lado mais masculino e o lado opostos, feminino, né? mas tem o animas e ânimos, né? E o ânimos. E hoje a gente vê muitos pais mais amorosos, deixando o lado feminino eclodir. Mas o pai do Vitor Hugo, ele não era muito aquele espírito, imagina um militar, né? Então o Vitor Hugo era muito elogiado pelo pai. O pai achava o Vitor Hugo muito belo. Então o pai o chamava de quê, Roberto? Quasimodo. Lembra, na verdade, o Quasimodo, ele vem de uma lenda, melhor, a lenda, um mito, né, grego. Quasimodo é aquele que andava emborcado, né, muito curvo, e tinha os braços longos, quase tocando o chão. Então, era uma das maneiras carinhosas do general Napoleão, tratar o próprio filho. Mas aí, não obstante, Victor Hugo, que já então demonstrando aquela ancestralidade, nós vamos referir às virtudes de que o espírito é portador, ele passava ao largo disso. Na verdade, ele de 1814 a 1816, portanto, entre os seus 12
14 anos, ele fez os estudos preparatórios, vamos chamar que fosse um fundamental de hoje, né? No Liceu Louis Le Grand, que na época, e era uma característica dele, ele podia pegar um papel com um lápis e lá vinha versos. Então, a poesia, poema, né, uma elegia ao casal, né, mulher e homem, que ele foi lido aqui no início da lavra dele, mas isso se manifestou muito cedo. E os seus cadernos viviam repleto de versos. Eu acho que talvez era uma forma dele colocar, porque, logicamente, que o pai que diz, você é feio demais, ele baixinho, o pai debochava dele pela feiura. Era uma maneira dele extravasar o sentimento que ele possuía no coração. Ele poderia ser feio de aparência, mas o coração estava repleto de sentimentos muito belos. E ele tinha um sonho também, né, Roberto? Quando ele escrevia essas poesias, né? Em verdade, ele se espelhava no célebre escritor, né, poeta francês, o René Chateaubriand, que foi iniciador do romantismo francês. Olha de quem? Aonde que o menino Victor Hugo foi beber? De que fonte? De que águas, né? Mas aí ele é ambicioso, determinado, né? Ele diz assim, serei Chateaubriand, ou não serei nada. Em outras palavras, vou ser igual a ele. Quero ser, né? Quero ser Isso. Chateaubriand ou nada. Determinou-se. Hoje que nós estamos precisando, nas nossas mocidades, os jovens se determinarem, porque anda muito reticente, e ele já determinado. Renuncia-se assim. E a PNL, né? A Programação Neurolinguística, que nós sabemos que é muito importante. Quando nós só pensamos de uma forma negativa, se ele tivesse deixado levar pelo pai, ele ficaria trancado em casa e não ia nem estudar. Mas ele não, ele queria ser o melhor dos melhores. Então, isso foi um impulsionamento para ele. Mas vamos ver se mais alguns convidados chegaram aqui para tomar um cafezinho conosco, para que a gente possa aproveitar esse momento. Arnaldo, Eudócia, Leondina, que bom, Leondina. Leondina está dizendo um bom dia muito, muito gostoso. E o Geraldo Magela também, mandando aqui um abraço virtual muito lindo, que bonito. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Ai, que coisa boa. E a nossa querida Sueli, ela com a Eudócia e o Arnaldo, eles aproveitam também para bater aquele bate-papo entre eles, já que a distância... É um encontro, né? A distância é grande, né? Nossa, aqui, na verdade, Café com o Evangelho é um ponto de encontro. Então, eles aproveitam essas milhares de quilômetros de distância para poder aproveitar e também já ir marcando nas suas agendas as suas viagens, os seus compromissos. Isso é muito bom, que coisa boa. Viva a tecnologia quando ela é bem utilizada. Mas voltando aqui ao nosso querido convidado Victor Hugo, ele provavelmente até em função da orientação do pai, mas ele foi firme. Ele se recusou a ingressar na escola politécnica para se dedicar. O objetivo dele era o quê? Ele queria se dedicar à carreira literária. Imagina vocês, século XIX, o filho de um general acostumado a mandar, a determinar, a pegar em armas, e o filho enfrentar o pai e dizer, não quero fazer essa escola politécnica, não. Eu quero ser escritor, eu quero ser poeta, que não era nem visto como uma profissão, porque até hoje em dia a gente pensa assim, meu Deus, se um filho diz que quer ser um poeta, quer ser um artista plástico, quer ser um pintor, a gente já fica assim, ai meu Deus,
o que será do meu filho? Vai morrer de fome, isso não é uma profissão. Ah, eu quero ser uma bailarina. E naquela época, não. Vitor Hugo disse, não quero ingressar na escola politécnica. Eu quero me dedicar à carreira literária. Foi muito corajoso, enfrentou o pai assim com muita determinação. É verdade. Mas os louros para aquele adolescente não se demoraram a se apresentar. Em 1817, ele recebeu um prêmio em um concurso de poesia, adivinha de onde? Da Academia Francesa. Ele estava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então, ele começou, a brilhante carreira do poeta literário, de entusiasta das causas sociais de que estamos hoje começando a falar. Porém, um pouquinho mais adiante, apenas 2 anos, ele ainda viria a receber uma outra, outro laurel, um outro prêmio, que foi o chamado Lírio de Ouro, um prêmio máximo da Academia de Jogos Florais de Toulouse, por uma ode. Aí eu vou deixar ele explicar o que quer dizer ode. Olha, pelo que eu entendi, uma ode é como se fosse assim, um poema lírico, uma coisa assim. A ode tem também assim, aquelas músicas líricas, mas isso ele com 17 anos. Ele ganha esse prêmio também, em função... Dá a entender que seria tipo também um poema. Isso. E... quase seria uma elegia, né, Leila? A alguém, uma figura, uma personalidade. E neste caso específico, era relativo ao rei Henrique IV. Por ocasião da Revolução Francesa, com a queda do absolutismo, né, que veio como via de consequência, não quer dizer que a gente fala assim, olha, nós temos um anseio muito grande por reformas. Mas fica uma pergunta, quando propugnamos ou propomos reformas, nós vamos descartar tudo que já tinha antes? Não, porque a humanidade ela é permeada de personalidades de dotada bonomia, né, de renomada capacidade. E ele, então, faz essa ode para comemorar o restabelecimento da estátua de Henrique IV, que foi derrubada na Revolução referida. Então, nesse mesmo ano, ele fundou, 1819. Portanto, aos 17 anos, ele fundou com os irmãos a revista O Conservador Literário. Olha só, com 17 anos, Isso. Ele era bem assim, adiante do tempo, porque um jovem com 17 anos já conseguir fundar uma revista, e é interessante o nome da revista, né? O Conservador Literário. Mas o Vitor Hugo, ele não para por aí. Mas nós hoje vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, mas nós temos muita coisa para falar desse convidado super especial, que na realidade ele vivenciou praticamente todo o século XIX. Ele nasceu no início do século, teve uma vida relativamente longa, então ele teve assim, percorreu toda aquela trajetória do século XIX na França, e nós temos muita coisa a falar sobre ele, muitos exemplos de vida que servem para nós refletirmos. Já começamos refletindo hoje, quando ele não se esmorece, não se entrega, quando é considerado quase que um monstro pelo próprio pai, e ele vai ali, firme, enfrenta o pai, começa a fazer o que ele realmente gostava de fazer, começa a ganhar os prêmios que ele mereceu pela sua possibilidade que ele possuía, pela sua verve artística, e é um exemplo para todos nós que muitas das vezes nos entregamos pelas palavras, porque as palavras elas podem matar, mas nós podemos criar em torno de nós um escudo de proteção, não deixarmos que palavras de desânimo nos desanime e nos tire dos nossos sonhos, dos nossos propósitos.
Isso é muito importante. Mas hoje é segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra. Ao final, nós temos o passe magnético espiritual, a magnetização das águas, das medicações. E amanhã nós continuamos o nosso bate-papo e esperamos todos vocês. Quem ainda não conhece os nossos canais, entre lá. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Mas entrem lá, compartilhem, dê um joinha. E a Sueli está dizendo assim, não, só os recadinhos, mas eu estou prestando atenção. Eu estou brincando, Sueli. Ficamos muito felizes com isso, Sueli. Porque o objetivo não é esse, ser um bate-papo descontraído, gostoso. Mas os laços familiares são importantíssimos. Não importa a latitude ou a longitude em que nos situemos uns dos outros. Né? Aproveitamos também, mandando um abraço aqui para a Laudinária, para a Eudócia. Eudócia, eu sei que você já tem assim, uma vida produtiva profissionalmente. E nós já temos a nossa vida profissional, como é que se diz, já está acertada. Equacionada. Né? Mas todos que ainda têm o compromisso de manter as suas próprias famílias, mas é uma alegria muito grande a gente estar aqui juntos. Aguardamos vocês às 20 horas e amanhã às 10 da manhã. Paz a todos e um bom dia. Então, muito obrigado mais uma vez. Olha, esperem que temos gratas surpresas para todos vocês na continuação da narrativa dessa personalidade fantástica que estremeceu as bases da sua sociedade na época e que continua ainda entre nós, ajudando-nos. E que Deus abençoe a ele e a todos nós. E até amanhã. Que assim seja.